Olá, hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. O Ministério da Justiça quer retorno da publicidade para crianças e adolescentes. Em São Paulo, brutalidade policial praticada contra civis é duramente criticada por defensores dos direitos humanos. Grupo de passistas plus size mostra que o carnaval também é espaço de diversidade. Hoje é sexta-feira. Nós separamos dicas de programas culturais para você curtir o fim de semana sem gastar nada. O ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, informou agora há pouco que a Petrobras e os petroleiros chegaram a um acordo para encerrar a greve da categoria, que já durava 3 semanas. Segundo Gandra, o acordo estabelece que metade dos dias parados será descontada e a outra metade poderá ser compensada. Com o acordo, os sindicatos conseguiram ajustes em tabela de turnos, uma das suas principais reivindicações. Na próxima quinta-feira, dia 27, haverá nova reunião para discutir as demissões que a Petrobras anunciou na Fafem, fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. Um dos motivos da greve era a defesa do emprego desses trabalhadores. Organizadora desta que foi a greve mais importante em 2 décadas, a Federação Única dos Petroleiros deve divulgar nota amanhã. E no processo privatista do Banco do Brasil, a população sai prejudicada com a falta de políticas públicas de crédito. E os servidores sofrem com assédio por parte de chefias e diminuição de salário com a perda de funções gratificadas. Veja na reportagem de Camila Piacese. O Sindicato dos Bancários de Brasília realizou uma plenária de avaliação de estratégias e de defesa dos servidores quanto à privatização do Banco do Brasil. Uma plenária de avaliação de estratégia, relativo aí aos ataques ao funcionalismo, mediante a reestruturação do Banco do Brasil e também, não deslocado disso, as estratégias de defesa do banco com relação às investidas de privatização. O discurso oficial do governo Bolsonaro é de que a estatal não está nos planos de privatização. Mas este ano, o ministro Paulo Guedes afirmou que planeja privatizar até junho a gestão dos fundos de investimento do BBDTVM, além da criação de uma empresa controlada pela iniciativa privada. No processo de venda do banco, os trabalhadores também estão sendo atacados. Foi cortado 16% das funções, aqueles cargos em que o trabalhador ganha uma gratificação por estar exercendo o trabalho. Os atuais exercentes das funções, eles serão migrados para um novo plano e não sofrerão uma redução imediata na remuneração. Mas as pessoas que forem nomeadas agora, as novas nomeações já serão com remunerações bem menores. É o começo do processo de privatização. Mais do que isso, dessa narrativa do governo federal de colocar mais uma vez a conta nos trabalhadores. Dessa vez, atacando, inclusive, exponencialmente a população. Porque o ataque ao serviço público, aos servidores públicos, é o ataque aos serviços públicos. Para a servidora Aline Freire, ao atacar os serviços públicos, o governo atinge o crescimento econômico do país e diminui as políticas públicas de crédito para a população brasileira. Acredito que a importância é para o fomento mesmo, desenvolvimento do país, dos estados. Acredito também que para o crescimento econômico-financeiro do país é extremamente importante e também para ser um instrumento de políticas públicas, E pela primeira vez na história, o dólar chegou hoje a R$ 4,40, o que significa alta de quase 10% neste ano. Quanto ao dólar turismo, por volta do meio-dia, era negociado a R$ 4,57. Nas casas de câmbio, considerando a cobrança de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras chegou a ser oferecido acima de R$ 4,60 para compra em papel moeda e a R$ 4,84 no cartão pré-pago.
Vale lembrar que o golpe que derrubou a ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016 tinha como argumentos alardeados por parte da mídia que apoiou o impeachment o preço da gasolina a R$ 2,84 e o dólar, que chegava a R$ 3,20. E um último lembrete, hoje a gasolina passa dos R$ 5,00 no Rio de Janeiro, que tem uma refinaria em Duque de Caxias, e o dólar comercial a R$ 4,40. Só que as pessoas que viajam não usam esse dólar. Para quem deseja viajar, seja para Disney ou não, vai pagar quase R$ 5,00. Fica o lembrete. Com apoio de aliados como o Brasil, o governo dos Estados Unidos está preparando um projeto para redefinir o conceito de direitos humanos. A ideia é ameaçadora, a restrição de direitos. O alerta foi feito hoje pelo jornalista e escritor Jamil Chad em entrevista à Rádio Brasil Atual. De fato, talvez, como eles mesmos colocam, é a maior revisão no conceito de direitos humanos desde 1948. O que aconteceu em 1948? Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quer dizer, um marco, praticamente a bússola moral, vamos dizer assim, dos governos. Isso, ao anunciar que isso vai ser revisto, obviamente abre-se um monte de questão, um monte de perguntas reais sobre, afinal de contas, o que vai ser ou como vai ser transformado o conceito de direitos humanos. Eles dão uma dica, o governo americano, do que é que eles estão falando. Eles estão falando, na verdade, na restrição de direitos, na diminuição do que a gente pode considerar como direitos. Então, um exemplo muito claro que eles utilizam, não dá para dizer que toda reivindicação é um direito. Reivindicação é reivindicação, direito fundamental é direito fundamental. O que, obviamente, deixa uma margem extremamente perigosa para vários direitos simplesmente desaparecerem. De acordo com um relatório divulgado no início de fevereiro pela Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, em 2018 e 2019, a PM, Polícia Militar, foi responsável por 95% das mortes de civis. Não é de hoje que a PM de São Paulo é tida como truculenta e mal preparada e diversos casos têm vindo a público. A reportagem é de André de Anocari. Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, dezembro de 2019. Uma ação truculenta da Polícia Militar num baile funk terminou com 12 feridos e 9 mortos. A Corregedoria da PM arquivou a investigação sobre o caso. Os policiais que participaram da ação deveriam ser responsabilizados pelo que nós chamamos de homicídio praticado com dolo eventual. Quando, em razão das atitudes, das ações, a pessoa assume o risco de produzir uma tragédia. São José do Rio Preto, interior paulista, fevereiro deste ano. Uma mulher, grávida de 5 meses, é agredida na rua por um policial militar. As cenas viralizaram nas redes sociais. Ela é minha marida, cara, eu tô grávida, não tô de Para de me bater. Não, ela tá presa. Não, senhor, não. Ela tá grávida, moço. Libera ela, moço. É inaceitável. Nós vemos uma polícia cada vez mais truculenta, incentivada pelos governantes, pelos parlamentares das chamadas bancadas da bala, que incentivam diariamente a violência policial nos seus discursos, pelo governador João Dória, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. O mais recente episódio da brutalidade aconteceu nesta semana, na Escola Estadual Emídio de Barros, zona oeste da capital paulista. Policiais protagonizaram um show de agressões contra os alunos. Um dos agentes chegou a apontar a arma em direção aos garotos. Tudo isso para retirar do local um dos agredidos que se recusou a deixar a unidade escolar quando soube que foi desligado por faltas. A gente conseguiu entender como que a gente intensifica esse processo, como que a gente faz contato com o próprio corregedor da polícia aqui do estado de São Paulo, porque é uma coisa que não tem como acontecer. A escola, ela não pode ser um reflexo do que acontece na sociedade em questão de violência. A escola, ela precisa ser um respaldo que o estudante, independente se ele for maior de idade, se ele for menor de idade, ele precisa entrar lá dentro com a segurança de que ele vai conseguir estudar e que ele vai conseguir ter os sonhos dele garantidos, sabe? Esta adolescente de 15 anos, que estuda na Emídio de Barros, reclama que órgãos e autoridades aparecem agora na escola apenas para fazer média. Mas os estudantes estão se organizando.
4 caras, tinha 8 viaturas numa escola pública, entendeu? Para adolescente, para estudante, isso não pode acontecer. Isso é inadmissível, não tem explicação para isso. Ninguém está falando nada. A Secretaria da Educação aparece, o Ministério Público aparece, só que eles nunca estão lá. Eles não estão lá. A gente sabe da nossa realidade. Não tem que chegar gente que nunca pisou naquela escola para defender a gente. A gente está se defendendo, a gente quer falar agora. É o nosso momento de falar e a gente vai falar. Se tiver que fazer barulho, a gente vai fazer barulho. Os casos de violência configuram como uma das formas de abuso de autoridade. No ano passado, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo recebeu 848 denúncias dessa prática. A Polícia Militar foi a que mais respondeu por esse ato, com 84% das queixas. E nós, inclusive, defendemos a desmilitarização das polícias, porque o militarismo, os policiais acabam sendo treinados como se estivessem numa guerra. E eles acabam indo para as ruas, tratando principalmente as pessoas que moram nas periferias, inclusive e mais veementemente os jovens pobres, negros, como se fossem inimigos. Primeiro, Jair Bolsonaro se calou sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Agora fala em perícia independente para esclarecer o caso. Afinal, qual o envolvimento dos Bolsonaro no episódio? O questionamento é do comentarista político João Caires. Sempre que tem uma operação dita bem sucedida pela polícia, quando a polícia acaba prendendo ou, em último caso, exterminando o bandido, matando, eles saem comemorando, dizendo que bandido bom é bandido morto. No caso de Adriano, silêncio total, talvez pela proximidade com a família, que até 2018 tinham parentes de Adriano empregados no gabinete do então deputado Bolsonaro Filho. Então agora Bolsonaro Filho, que é senador, diz que não tem nada a ver, que não tem essa história. Bolsonaro disse que quer fazer isso para evitar problemas, que quer fazer uma auditoria independente. Ora, será que é tão independente quanto aquela que ela fez no caso do porteiro lá do Vivendas das Barras, onde ele mora, onde ele morava até antes de ser presidente, onde é a sua residência de fato, onde ele mesmo disse que pegou as gravações que estavam lá há mais de um ano para não serem adulteradas, ou seja, ele pegou, o que por si só já é crime, porque o condomínio estava sendo investigado, mas ficou por isso mesmo. E agora o presidente da República disse que vai fazer uma perícia independente. Com qual interesse? Quem vai pagar isso? E por que esse receio todo de saber o que foi encontrado nos celulares de Adriano Nóbrega? Todo mundo sabe, está gravado, o próprio Bolsonaro já o elogiou, já fez homenagem nas câmeras, o próprio Filho fez, e eles diziam que não, fizemos homenagem quando ele era um herói. Não é verdade. Quando ele foi homenageado, ele já estava preso. Então, Jair Bolsonaro tem uma ligação muito forte com Adriano Nóbrega, e Adriano foi morto numa operação muito estranha. Sabemos da ascensão do presidente Jair Bolsonaro sobre os policiais militares. Ele tem vários, ele é um influenciador, ele tem vários fãs, vamos dizer assim, dentro das corporações militares e das polícias, até pelo seu discurso pró-militar e tudo mais. Ninguém sabe ao certo o que essas investigações vão chegar, mas a gente percebe a preocupação gritante do presidente Jair Bolsonaro, a tal ponto de tratar uma repórter daquele jeito e também faltando com o decoro do cargo de presidente da República, que caberia, segundo alguns especialistas, no impeachment, mas mesmo assim, nada de novo. Parece que Bolsonaro pode ir fazendo tudo, mesmo assim estamos sentindo, por parte de alguns meios de comunicação, por parte da classe artística, uma revolta com a postura do presidente. Mas isso só não resolve. Nós temos que ir a fundo nas investigações do caso de quem matou Marielle, por que mataram o Adriano Nóbrega, o que ele tinha a esconder, porque ele nunca tinha falado com seu advogado e ligou dizendo temer por sua vida. Então, Bolsonaro, com essa preocupação toda, faz a gente relembrar aquele ditado: quem não deve, não teme.
O que leva o ministro da Justiça a propor a volta da publicidade infantil? Você vai saber daqui a pouco. O seu jornal volta num minuto. Até já. Pessoal, uma excelente noite de sexta-feira a todos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje eu começo lendo o comentário do Edival Freitas. Só com luta os petroleiros conseguem seus objetivos. O Raul Araújo, esse Guedes, quando acabar de vender o Brasil, vai fugir. E a Patrícia Bricarello, me lembro que era só tirar a Dilma para o dólar baixar, né? A Maria de Fátima Leal, enquanto não aplicarem punições contra esses policiais que abusam da autoridade, os atos de violência e brutalidade praticados por PMs continuarão. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saia daí, nosso convidado já acabou de chegar. Daqui a pouquinho vocês vão conferir aí todas as notícias sobre economia. E pelo quinto ano consecutivo, a tabela do imposto de renda não vai sofrer correção pelo índice de inflação. Ou seja, a faixa de isenção fica estacionada em R$ 1.903,98 mensais. Durante sua campanha, Jair Bolsonaro havia prometido subir a faixa de isenção para 5 salários mínimos, o que não aconteceu. Para falar o que significa a não correção da tabela e os impactos diretos que isso traz aos trabalhadores, eu converso com o supervisor técnico do Diese, Vitor Pagani. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Vitor, quem serão os maiores prejudicados pela não correção dessa tabela do imposto de renda? Então, a não correção da tabela, ela prejudica todas as pessoas que pagam imposto de renda, né? Como no Brasil não se cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo onde não se cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos, os mais prejudicados acabam sendo os trabalhadores, né? Sobretudo os trabalhadores assalariados e de classe média. Isso impacta, por exemplo, você recebia um valor, vamos exemplificar, hoje em dia esse valor é de quase R$ 1.904. Se eu recebia menos, eu não teria que pagar. Agora eu recebo mais um pouquinho, então eu vou ter que pagar, só que a questão do bem de consumo também acabam sofrendo alteração. Então... Isso, porque se os salários são reajustados de acordo com a inflação e a tabela fica congelada, né, isso vai aumentando a incidência, né, aumenta a cobrança, aumenta o imposto que é cobrado do trabalhador, né? Só para você ter uma ideia, a gente publicou uma nota técnica semana passada. Sim. E pegou o período desde 1996, pegou qual foi a inflação acumulada nesse período, comparou com as correções, né, acumuladas na tabela do imposto de renda no mesmo período. E a gente constatou que tem uma defasagem de quase 104%. Né? Então, o que significa essa defasagem, Vitor? Significa que, caso a tabela fosse corrigida de acordo com essa defasagem, por exemplo, a primeira faixa, a faixa de isenção, que hoje é 1903, 1904, ela deveria ser de... quase 3.000. 3.882, mais que o dobro. Né? Ou seja, já não pegaria essa população que hoje em dia paga essa faixa dos R$ 1.904. Isso, então todo mundo que tivesse rendimento inferior a 3.882, depois a gente verifica se o número exato é esse mesmo, ficaria isento de pagamento de imposto de renda. Quantas faixas hoje são de imposto de renda? Hoje são 5 faixas. Né? E na nota, nós também, além da
proposta de correção da tabela, de acordo com essa defasagem, é proposto também a criação de 2 novas faixas, né, para tornar a tabela mais progressiva. Então, para quem tem rendimentos maiores, pagar proporcionalmente, né, pagar um percentual maior. Né? Então, hoje, a última alíquota é de 27,5%, aí é proposto que se criar mais 2 faixas, uma de 30% e uma de 35%. Porque hoje em dia, por exemplo, eu estou na primeira faixa, mas eu pago o mesmo valor de um produto que alguém da última faixa, por exemplo, que pagaria esses 27%. Isso, aí tem um outro, mais rico, né? Tem um outro problema da nossa estrutura tributária, que é o principal problema da estrutura tributária brasileira, é que ela cobra muito imposto sobre o consumo, né, e pouco imposto sobre renda e patrimônio. Né? Isso faz com que ela seja uma tributação regressiva, né? Então, que os ricos, proporcionalmente aos próprios rendimentos, paguem menos impostos do que os pobres. Né? E uma das partes dos pontos abordados por vocês na nota técnica que vocês emitiram a semana passada, tem a questão do aumento da progressividade, que é um número maior de faixas de rendas tributável. Como que isso ocorre? De uma forma, o pessoal de casa entender, de uma forma didática, Vitor? Então, é isso que eu mencionei, né? Seria criar mais 2 faixas, uma de 30% e outra de 35%, conforme vai aumentando o rendimento. Né? Então, na proposta que está na nota técnica, a gente faz a correção, né, de acordo com a defasagem do período e introduz essas 2 novas faixas. A faixa de 35% ficaria para os rendimentos que superarem em torno de R$17 mil. Né? Então, você tributa um pouco mais quem tem mais capacidade de pagamento. Com essa forma. Tributar os mais ricos, Vitor, seria a melhor forma de distribuição de renda? Se a gente fosse fazer uma análise. Tributar os mais ricos, né, para que tenha essa tributação progressiva e mais justa, é uma ótima forma, né, de se distribuir renda, né? Seja tributando, acrescentando novas faixas no imposto de renda, seja tributando lucros e dividendos, ou mesmo heranças, grandes fortunas, né, que está prevista a tributação na nossa Constituição, mas até hoje não foi regulamentado. Então, tem uma série de medidas que poderiam, ter essa distribuição melhor. Ao cobrar mais de quem né, pode pagar mais, resultar num país menos desigual. Né? Porque se a gente... o mercado, ele tende a ir concentrando renda e ampliando a desigualdade. Né? Então, a tributação é uma forma do Estado, através das receitas, compensar, né, essa desigualdade, reequilibrar essa questão. Né? Então, tanto distribuir renda através da tributação, quanto através do gasto, né, da despesa, com a oferta de serviços públicos de qualidade para o conjunto da população. Perfeito. Vitor, obrigado, pela sua participação e esclarecimentos mais uma vez aqui na nossa sexta-feira. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, propôs uma portaria para que meios de comunicação voltem a veicular publicidade infantil. Esse tipo de propaganda foi proibida no Brasil justamente por deixar as crianças desprotegidas. A reportagem é de Daiane Ponte. Quem nunca viu uma criança diante de uma propaganda dizer: "Eu quero esse brinquedo"? Sempre pedia. Depende do que era que eles estavam vendo. As crianças sempre foram bombardeadas com propagandas na TV e no rádio. Empresas divulgavam seus produtos diretamente a elas, mexendo com a imaginação e seduzindo os pequenos. Tinham práticas de publicidade
muito absurdas de estimular as crianças a consumir, a fazer os pais a comprarem produtos, a falar que aquele brinquedo ia se transformar ia voar sozinho, ia trazer uma sensação de prazer enorme para as crianças, né? Então eram muito atrativas mesmo. Uma lei vigente desde 2014 considera a publicidade infantil abusiva e proíbe a prática. Mas agora o ministro da Justiça, Sérgio Moro, abriu uma consulta pública para rever essa regulamentação, medida que foi duramente criticada. Essa consulta pública para se realizar uma portaria, ela é um equívoco, né, naturalmente, desde seu início, porque a publicidade voltada ao público infantil, ela já é regulamentada, ela já é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eles propõem uma legislação abaixo daquela que já está vigente, né, e sem a força de uma lei, já que se trata de uma portaria de um ministério. Nos causou grande espanto, realmente, o Ministério se posicionar dessa forma, ainda mais um momento de possibilidade de avanço em relação a isso. A gente já tem muitos países avançando. O Chile, por exemplo, tem uma norma já de publicidade que teve resultados super positivos. E o Brasil está indo na contramão disso. Nas redes sociais, Moro defendeu a volta das propagandas, afirmando que a lei acabou com a programação infantil na TV, o que é mentira. Trata-se de um equívoco, trata-se de um mito, né? Já que a publicidade ela já era regulada pelo Código de Defesa do Consumidor desde 1990. Né? E a programação infantil na televisão, ela começa a diminuir, na televisão aberta, ela começa a diminuir em meados de 2014, 2015, no meio da década de 2010. Né? E isso aconteceu por conta de uma opção comercial, de uma opção empresarial das emissoras para trocar a programação infantil por programas com público mais abrangente. Na prática, a publicidade voltada a crianças e adolescentes continua existindo. Mas com a proposta do Ministério da Justiça, deve ficar muito mais difícil a punição para práticas ilegais ou abusivas. A gente tem muito a avançar. O que a gente precisa fazer é aplicar a legislação já vigente, a legislação que já existe, e continuar fiscalizando as empresas, né, e as empresas também se comprometerem a cumprir a sua responsabilidade social empresarial de não anunciar os seus produtos para crianças, já que é um pedido constantemente realizado pelos pais. Veja agora como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Sol entre nuvens e temperatura amena neste sábado em São Paulo. Máxima de 23 graus e mínima de 18. Chove de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Na cidade vizinha, São Bernardo do Campo, o sol aparece pela manhã com aumento de nuvens ao longo do dia. Chove em algumas áreas. Máxima de 25 e mínima de 18 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol no decorrer do sábado. Previsão de pancadas de chuva que poderão ser fortes. Máxima de 23 graus e mínima de 19. Em Brasília, variação de nuvens pela manhã com períodos ensolarado ao longo do dia. Chove forte a qualquer momento. Máxima de 29 e mínima de 19 graus. Daqui a pouco você acompanha um grito de carnaval diferente que defende as crianças. É só um minutinho para a gente voltar e mostrar essa história. Até já! Pessoal, voltamos com seus comentários. Eu vou ler agora do Wagner Spagnum. Ao que parece, esse poço que jogaram o país não tem fundo. Mergulhamos em um abismo sem fim. Perda de direitos, de soberania e de dignidade é o que estamos cotidianamente vivenciando. O Carlos Alberto dos Santos. E com mais uma alta do dólar, os desgovernantes que estão no comando do país queimam mais reservas deixadas pelos governos anteriores. A Maria de Fátima Leal. Sérgio Moro quer agradar empresários visando a presidência em 2022. Não saiam daí, continue participando que daqui a pouco eu volto com mais comentários.
carnaval é símbolo da identidade e cultura brasileiras, mas nem sempre foi assim. Quando era organizado em pequenas rodas de samba por grupos de trabalhadores negros, as manifestações carnavalescas eram alvo constantemente de repressão pelas forças do Estado. Veja na reportagem de Vanessa Nicolave do Brasil de Fato. Essa repressão vem da seguinte maneira, né? Negros e pobres indo às ruas, participando, seja em que momento for, isso tem que ser proibido. Quantas vezes eu fiquei preso, me soltaram no dia de manhã cedo, você entende? Por causa de samba, é. Coisa de negro, a sociedade não aceitava, de maneira nenhuma. Eu não posso protestar. Nós estamos aqui, né, em frente ao Largo da Banana, onde era um dos principais espaços de sociabilidade e de práticas de samba na primeira metade do século XX. Então eram aqui que estivadores negros, a população negra, vinha após o expediente, ocupar o espaço público e fazer rodas de samba. E muitas vezes, né, nessas práticas de samba, a polícia vinha e encerravam as rodas de samba. Muitos eram presos por praticarem o samba, tinham seus instrumentos retirados. A Barra Funda vai parar. Uma cidade, né, que sempre se almejou europeia, como São Paulo, o que eles tinham como modelo era os desfiles que ocorriam no Teatro Municipal, concursos de fantasia. Eles não queriam mostrar um carnaval africanizado, um carnaval formado por negros e mulatos, formados por pessoas pobres e que era altamente contagiante, que era muito mais popular, se movimentavam muito mais do que esse carnaval, né, de polcas, esse carnaval que era mostrado nos espaços fechados e nos espaços brancos. Na Praça da Batucada, agora remodelada, só ficou recordação. A gente está aqui na Praça João Mendes, do lado da Catedral da Sé, e aqui, desde o final do século XIX, era a maior concentração de engraxates de São Paulo. Eles vinham depois do expediente, depois de um dia longo de trabalho, uma molecada de fato, né? Adolescentes, jovens de todos os tipos, vinham aqui jogar a tiririca, fazer a roda de samba e batucavam nas suas caixas o samba. Até o engraxate foi despejado. Então, havia muitas perseguições policiais. Os policiais tiravam as suas caixas, tiravam os seus pandeiros, haviam leis. Na ditadura Vargas isso ficou mais ainda pesado. Então, a relação entre os sambistas e a questão da vagabundagem e dos engraxates tem muito a ver com esse espaço que a gente está aqui. E nós vemos que esse tema, né, de heróis independentes. Naquele ano houve infiltração na escola. Nós estávamos na ditadura. Então achavam que ali era um núcleo, qualquer coisa de resistência, mas nós estamos falando da história do Brasil. Mês e meio, 2 meses para o carnaval, arrebentaram toda a quadra lá, furaram os instrumentos, bateram da minha mulher, bateram nos meus filhos, bateram em todo mundo que está lá. Tiraram, o pessoal que foi ferido, levamos o pessoal todas as clínicas, a gente foi ferido, ficou machucado, dão-nos a puta. Tinha certos momentos que chegava a cavalaria e a gente tinha que sair correndo. O pai da gente pegava a gente no colo, pegava a gente na mão. Temos muitas pessoas aí da velha guarda, desse ano passado, tem até marca. E a gente aprendeu a correr atrás dos nossos direitos, de participar, conviver, realizar. Como a gente aprendeu a andar com a nossa própria perna, isso incomoda muito. Então, no dia de hoje, a gente luta para que seja preservado um espaço para nós da velha guarda do samba de São Paulo. E nós continuamos ainda com essa resistência, queremos nosso espaço, estamos lutando. E sabe onde você acompanha o melhor do Carnaval de Salvador? Aqui na TVT, que em parceria com a TVE da Bahia, traz a cobertura completa de um dos carnavais mais famosos do Brasil. Hoje, a transmissão começa às 10 horas com Preta Gil e, como nas demais noites, só termina às 3 da madrugada.
Amanhã, a transmissão é a partir das 7 da noite e no domingo começa às 6 da tarde, com atrações dos circuitos Barra e Campo Grande. Já na segunda e na terça, a TVT transmite o Carnaval da capital baiana logo após o seu jornal, com atrações como Pissirico e Olodum. Não percam! No Rio de Janeiro, o início do Carnaval foi o momento escolhido por trabalhadores da Justiça para defenderem as crianças e o funcionalismo público. A reportagem é de Viviane Nascimento. O grito de Carnaval da Justiça do Rio foi um pedido à conscientização. Com batucada organizada pelo Sindicato dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro, os participantes aproveitaram para falar de assunto sério. O combate ao trabalho infantil foi um deles. Aquelas crianças com menos de 14 anos que exercem ou não algum tipo de atividade remunerada. A gente tem um trabalho, um programa que é um programa permanente de combate ao trabalho infantil e nós estamos intensificando na época do Carnaval exatamente para a gente entender que é uma incidência muito grande de trabalho infantil, mas o trabalho é desenvolvido ao longo do ano. Nessa época do Carnaval, muito mais evidente. Uma ação especial foi realizada na área de desembarque do aeroporto Santos Dumont, com entrega de leques e revistas em quadrinhos com mensagens sobre direito das crianças e canais de denúncia. Aqui mesmo no aeroporto é comum ver crianças vendendo mercadorias ou engraxando sapatos, por exemplo. Com o aumento da pobreza e da desigualdade, essa é uma situação facilmente identificada em outros pontos da cidade e que tende a piorar no Carnaval. A ideia da campanha é mobilizar a população no combate ao trabalho infantil. Em primeiro lugar, é evitar consumir qualquer tipo de mercadoria que seja vendida por criança. Apesar da gente ter a sensibilidade, querer ajudar, a gente tem que entender também que isso não contribui com a formação daquela criança. Isso no futuro pode trazer a ela, criança, muitos problemas da ordem psicológica, física, mental, enfim. Nós temos um telefone que é o número 100, que a gente chama Disque 100. E, através desse canal de comunicação, o cidadão faz a denúncia de que há um trabalho infantil e imediatamente vai ser deslocada uma equipe com vários profissionais, assistentes sociais, médicos, para entender, conselho tutelar, os conselheiros, para entender por que aquela criança está ali, localizar os pais ou os responsáveis e conscientizar aquela família de que a criança não tem que estar trabalhando. Por falar em conscientização, o ritmo do samba também serviu para defender o funcionalismo público. O ato A Justiça é Cega, mas eu não, reuniu servidores das Justiças Federais e da Universidade Federal do Rio de Janeiro para rebater os ataques do governo federal. A gente quer se aproximar para poder mudar essa visão de que serviço público, servidor público é parasita, como o Guedes acabou de falar, né? A gente quer mudar isso, né? E com o samba a gente consegue conversar, dialogar melhor com a população, de uma forma suave, né? De mais alegre, e é essa mensagem que a gente quer deixar. Cerca de 150 ritmistas, a maioria mulheres, tocaram em frente ao Centro Cultural da Justiça Federal para, com música e empolgação, convocar a população para o Dia Nacional de Luta e Mobilização. Com esses pequenos atos, né, a gente quer mobilizar toda a categoria do serviço público para participar da paralisação do dia 18 de março, que foi uma decisão, uma deliberação de todo o serviço público. Agora as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC neste fim de semana. E o que é melhor, tudo de graça. É carnaval e tem bloco para todo lado. Em Pinheiros, sai o jegue elétrico com versões bem-humoradas de marchinhas carnavalescas. É neste sábado, a partir das 2 horas. A freguesia do Ó é o território do bloco Urubó, criado há 10 anos por moradores do bairro. A folia é neste sábado, a partir das 11 da manhã. Gente de verdade! Pelo centro histórico desfila o Meu Culpa Que Sou da Rua, que há 5 anos carrega a bandeira da ocupação dos espaços públicos por um carnaval democrático. Começa às 2 horas. Se a mina diz não, é não!
Carnavelhas, o bloco criado pela banda de rock Velhas Virgens, desfila pelo centro de São Paulo, tocando marchinhas com pegada roqueira. É no domingo, a partir das 3 horas. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Com a vida e a obra da cantora Rita Lee como temática, o bloco Ritalina faz seu desfile de 2020 em Santana, na zona norte da capital paulista. A concentração é no domingo, às 11 horas. Sei que eu nasci pra saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar, sem ligar pro que me aconteceu. Ah, lá, lá, mas tem calor. No domingo, a atração no Sesc Parque Dom Pedro II é o espetáculo Barbatuquices Especial de Carnaval, do grupo Barbatuques, referência internacional em música e percussão corporal. Começa às 3 horas. Mande água pra Iaiá, alá, meu bom alá. Confira agora fatos e imagens que marcaram a semana. Ela queria dar um furo. Dá um furo. Um comportamento cotidiano dele ofender as pessoas. E uma última notícia. Em nota que acaba de divulgar, a FUP, Federação Única dos Petroleiros, destaca que a audiência de hoje no Tribunal Superior do Trabalho garante parte das reivindicações dos petroleiros e mantém negociações sobre a Fafem, a fábrica de nitrogenados no Paraná. Conforme a nota, a categoria vai conquistar mudanças nas tabelas de turno, no cancelamento das advertências aos grevistas e no desconto de apenas metade dos dias parados em dinheiro. Ainda conforme a FUP, multas também foram reduzidas e o TST vai continuar mediando as demissões na Fafem, que estão suspensas até 6 de março. Bom, o carnaval chegou e carnaval é sinônimo de alegria. Então curta, pule, cante, dance, mas não esqueça, não é não. Como se diz nas quebradas, respeita as minas. O seu jornal de hoje chegou ao fim. Na segunda, a gente volta a se encontrar aqui, nesse espaço democrático da TVT. Afinal, a luta por direitos humanos e democracia continua. Olha eu aqui de volta, pessoal, para ler os seus comentários nessa sexta-feira, que antecede aí os dias de folia de carnaval. Vamos ver então qual que é o comentário de quem? Bom, antes da gente ler os comentários, no nosso YouTube, onde vocês estão me vendo agora, você pode conferir uma reportagem sobre o Bloco Eureka, que traz temas políticos para alertar a população e usa a festa para falar sobre a necessidade de lutar por uma sociedade mais justa. Acessa lá. Agora sim a gente... Acessa não, continue acessando. Bom, agora a gente continua lendo os comentários. Vou da Marilúcia Lupe de Lima. Esse Sérgio Moro é um enganador. Ricardo Alves de Araújo. Mais retrocesso neste país. O cara era incompetente na magistratura, agora na política. O Carlos Alberto dos Santos. Esse carnaval vai ser um dos mais politizados e críticos de todos os tempos.
Um excelente final de semana, aproveitem bem esses dias de carnaval. Mas segunda-feira, pontualmente, 7 da noite, nós estamos aqui com mais notícias e informações. E não se esqueçam de conferir essa reportagem do Bloco Eureka, feita pelo repórter Jô Miyagi. Beijão grande, até segunda.